A paz do Senhor, queridos! Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Jovens. Nesta ocasião, falaremos sobre a liderança de Salomão, um dos homens mais sábios da história, reconhecidíssimo como sendo, depois de Cristo, o homem mais sábio de toda a literatura cristã. Você não pode perder um segundo da nossa aula. Fique aqui comigo até o final, mas antes quero lembrar você que não é inscrito aqui no canal Crente. Não está inscrito aqui ainda? Clica aí na caixinha vermelha, inscreva-se, ativa o sininho para que você possa receber também as notificações de quando colocamos aqui materiais. E também já deixo um convitaço para você. Não leu a Bíblia ainda? Já leu? Quer ler de novo? Já se organize. 1º de janeiro de 2023, vamos ler a Bíblia em 100 dias. Nossa 8ª edição da leitura da Bíblia em 100 dias, a partir de 1º de janeiro. Vou deixar aqui embaixo o link do grupo no Telegram, para você já entrar e já estar aí atento com tudo que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro. A leitura será ao vivo, hein? Vamos para a palavra de Deus. O texto hoje é a liderança de Salomão, a lição de número 8 da nossa revista da classe dos jovens. E eu quero compartilhar com você o texto principal que está no livro de 2 Crônicas, o capítulo 1º, versículo de número 10. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Salomão faz o pedido mais sábio e lindo de toda a história. Temos pedidos maravilhosos na Bíblia Sagrada, mas este pedido é um pedido sábio, veio do próprio Deus, não é possível que através deste pedido de Salomão, Deus acrescenta muitas outras coisas que ele sequer tinha colocado na lista. Mas vamos com calma, porque trataremos disso um pouquinho mais adiante da nossa lição. Então, o resumo da lição está: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. Nós vamos encontrar Salomão sendo ungido para liderar, Salomão pedindo sabedoria para Deus, Salomão ele teve o testemunho dado pelo próprio Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz que a própria rainha veio ver se Salomão tinha toda aquela sabedoria, Mateus capítulo 12, Salomão, um homem que buscava a Deus, uma liderança, Salomão cheio de riquezas, claro, Deus o abençoou de forma e uma aliança diplomática. O texto da lição está aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 12. É claro, leia todo o contexto aí deste momento em que Salomão faz ali, oferece sacrifícios ao Senhor e Deus aparece a ele oferece ali e Deus aparece a ele, faz aquela oferta, daquele cheque em branco para Salomão. Deus chega e fala, me pede o que quiser. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você pediria hoje para Deus? Se Deus chegasse para você e dissesse, me peça o que você quiser e eu te darei. Uau! Este cheque em branco foi preenchido com muita responsabilidade, muita sabedoria, e Deus honrou e abençoou de forma sensacional, de forma maravilhosa a vida de Salomão. Isso fica uma dica para nós. Quando a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Olha Salomão, ele soube pedir, pediu com sabedoria e Deus deu não somente a sabedoria, mas também deu riquezas, honras, poder e assim por diante. Aprenda a pedir. Não sabe pedir?
peça a Deus que o Espírito Santo te direcionará nas suas orações, nas suas petições e com certeza você começará a desfrutar das respostas positivas que Deus tem para a sua vida. Então, aqui na lição de hoje, nós estamos continuamos falando sobre liderança cristã todo o trimestre. Falamos a semana passada do pai deste homem aqui, falamos de Davi. Hoje falaremos de Salomão. Salomão, como todos os demais líderes, teve acertos, mas também teve erro. Não há liderança que não seja Cristo Jesus que não cometeu erros. No entanto, nós vamos extrair daqui algumas lições, princípios que nós devemos seguir para obter sucesso na nossa caminhada. Salomão, vamos fazer uma análise inicial. Quem era Salomão? Salomão, a princípio, o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão, que governa sobre a nação de Israel. Ele vai governar aproximadamente 40 anos sobre este povo, num período, olha que interessante, o período de Davi foi um período de guerras, um período de muita tensão, confrontos. No entanto, o período em que Salomão governou, um período de paz, e o nome dele significa pacífico. Olha que interessante. O profeta Natã chamou ele de Gedidias, ou seja, amigo ou amável ao Senhor, uma pessoa amável. Salomão, ele, como nós já falamos, foi considerado, depois de Cristo, o homem mais sábio de toda a terra, ao ponto de despertar interesse em outras pessoas para virem visitá-lo, conhecê-lo, desfrutar da sua sabedoria. E um líder, ele precisa também ter algo que desperte o interesse nas outras pessoas em querer vir e visitar, conhecer, aprender com ele alguma coisa. E principalmente, o líder precisa ter Deus na sua vida ao ponto das pessoas anelarem o que o líder tem, anelarem a presença de Deus, que é a mais importante na vida dele. Claro, Salomão, sucessor de Davi. Nós vimos que a última tensão que vai acontecer no reinado de Davi é quando Adonias, filho de Davi, tenta fazer ali um movimento para governar após o reinado, após a morte de Davi. Davi está morrendo, está ali já nos seus últimos dias. E Salomão não. Salomão, você não vê nenhum movimento dele para herdar o trono. Ele tinha uma promessa, Deus tinha feito uma promessa através. Davi tinha feito uma promessa também para Betseba. E Salomão ficou quieto na dele, e Davi dá a palavra ao profeta e diz: o meu filho Salomão é este quem governará em meu lugar. A palavra sai da boca do rei. Fica aqui uma lição para nós. Por mais que nós tenhamos promessa de Deus, a promessa para liderança, para governo, seja de 2, de 3, de 4, de 10, 50, de 100, não importa qual seja o grupo que você liderará, Deus prometeu isso ou aquilo para você. Você não precisa fazer movimentos, tramóias para alcançar. Você só precisa ficar na sua posição e se preparar para esse momento tão aguardado que Deus tem para a sua vida. Aqui no tópico terceiro deste primeiro item, ou terceiro item do primeiro tópico, melhor dizendo, está o contexto do texto áureo, o contexto da leitura de classe, quando a Bíblia diz que Salomão ofereceu lá 1000 sacrifícios, né? Ofereceu a Deus, e Deus aparece para ele e dá então aquele cheque em branco. Fala: pede-me o que quiseres. Ele faz uma oração maravilhosa, sábia. Fala: Senhor, eu quero
sabedoria, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governar o seu povo. Mas olha só que interessante, a pergunta dele começa assim: o Senhor já foi misericordioso para comigo. No versículo 8, tu mostrastes grande amor por Davi, meu pai, e deixaste eu ficar como rei no lugar dele. Ele já começa a oração dele reconhecendo as ações de Deus. Diferente de alguns que já chegam dando carteirada em Deus, ele já reconhece: obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, já estou satisfeito, já tenho tudo que preciso. De estrutura, eu não falta nada. Agora, Senhor, dentro do contexto de vida dele, fala: eu só preciso de sabedoria, porque o meu pai foi um grande rei. Imagina substituir Davi, não era tarefa fácil. Do mesmo modo, Josué, não era tarefa fácil substituir Moisés. Então, ele precisou de Deus, assim também como Salomão buscou a Deus e pediu: Senhor, dá-me sabedoria, conhecimento para que eu possa governar o seu povo. Se não for assim, como eu poderei guiar este povo que são inumeráveis? Uma grande nação. Deus olhando para ele disse para ele: visto que você não pediu, visto que você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo, não pediu morte dos seus inimigos, não pediu dinheiro, não pediu poder, não pediu nada dessas coisas efêmeras, te darei conhecimento e sabedoria, mas acrescentarei também tudo além daquilo que você não pediu, coisas grandiosas. E então aqui inicia o grande e próspero reinado, né, governo, liderança de Salomão através deste pedido. E aqui nós aprendemos também algo interessante. Sabedoria vem de Deus. Livros, faculdades são conhecimentos. Nós adquirimos conhecimentos, adquirimos muitas faculdades, absorvemos muitas informações e chegamos a um conhecimento que é ilimitado para aqueles que buscam. No entanto, a sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz em Tiago que se você não tem sabedoria, peça a Deus. E isso é algo que Deus dá assim, sem medida, deliberadamente, diz o nosso irmão Tiago lá na sua epístola, no capítulo 1, versículos 5 e 6. E essa sabedoria de Salomão, assim, ficou tão evidente, tão patente, que a rainha de Sabá veio para verificar o que era aquilo que estava acontecendo. E quando ela chegou, é interessante que ela até testifica: eu ouvi falar, mas não me contaram metade do que você realmente é. Agora, liderança de Salomão. Salomão, um líder influente. No segundo tópico da nossa lição, aqui no primeiro subtópico, Salomão, um líder influenciador. Ele é tão influenciador que ele influenciou pessoas de uma maneira. Um líder, ele não exerce poder de polícia sobre as pessoas, ele não exerce autoritarismo sobre as pessoas. Um líder, ele influencia, ele estimula, ele faz com que aqueles que são liderados por ele amem estar próximo dele, querem segui-lo, querem respeitá-lo. Este é o líder que Salomão era, e deste modo você vai ver quando ele vai iniciar a construção do templo, e o livro dos Reis deixa isso bastante evidente, no primeiro livro dos Reis, que muitas pessoas vêm acompanhar e cooperar para esta construção. Foi influenciado pelo projeto de Salomão. Já estava pronta a planta, já tinha recursos, mas muitas pessoas se envolveram nessa tão grande obra do rei Salomão. Ele influenciou, inclusive, reis de fora. Já falei aqui da rainha que quis vir, observou o palácio, observou as vestes,
observou os utensílios do palácio do rei e elogiou tudo aquilo e foi influenciada de uma maneira assim impactante para a vida dela, para o reinado dela. A liderança de Salomão também foi uma liderança participativa. Liderança cooperativa, liderança participativa não tem nada de moderno. Não é termo de hoje que alguns acham que, olha, inventei, descobri a lua. Não, isso é muito antes de Cristo, quando Salomão ele já desenvolvera este tipo de liderança. Lembre-se, e na construção do templo, ele faz aliança com Irão, o rei de Tiro, para construírem juntos. Inclusive, os próprios homens de Irão, rei de Tiro, viria cooperar no trabalho, manusear aqueles materiais que somente eles sabiam utilizar, que era retirado lá da ilha de Tiro. Então, este homem também desenvolve essa liderança cooperativa. Salomão também era um líder visionário. Ele atuava em alargar fronteiras. Veja bem, Salomão ele tem uma política de expansão, uma política externa assim muito boa. Boa e também perigosa, né? Porque infelizmente ele comete um dos erros e comete erros e desobedece à lei de Deus. A Bíblia diz para não fazer aliança com os povos da terra, aqueles que eram idólatras, aqueles que eram praticantes das imoralidades, aqueles povos que iam completamente com princípios antagônicos ao que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Mas Salomão começa a fazer muitas alianças, alianças com povos pagãos, e agora, em contraparte dessas alianças, ele casava com essas princesas, com essas rainhas desses povos, e isso trouxe para dentro de Israel idolatria, trouxe para dentro de Israel pecado, fazendo com que o povo se desviasse do caminho do Senhor. Inclusive, o rei Salomão comete aí pecado contra Deus. Isso também trouxe para Salomão um problema, porque ele gasta bastante, é um rei de bastante investimento, mas ele traz para si cobrança de tributos altíssimos. Lembra que quando ele morre, o filho dele é questionado pelo povo: olha, o que você vai fazer para reduzir estes impostos que seu pai colocou sobre nós? Então, infelizmente, por conta de muitas dessa política de expansão, gastos e festas que tinha no reinado dele, tinha que impor um imposto pesado. Então teve aí alguns problemas, mas ele era um rei visionário. Agora, Salomão, também além de visionário, no terceiro tópico, uma liderança fundamentada em princípios. Isso não tem como negar. Nós vamos aprender aqui muitas coisas. Já vimos que Salomão era um líder sábio, Salomão era um líder influenciador, um líder que tinha sua liderança não baseada pura e simplesmente nele, porque ninguém faz nada sozinho. Lembra-se de Jetro quando aconselha Moisés: Moisés, você está fazendo tudo errado, você está querendo se matar e matar o povo. Não, não funciona assim. Precisa dividir, colocar mais pessoas, e isto Salomão aplicou no governo dele, na questão de expansão também, e agora uma liderança fundamentada em princípios. Salomão, um líder de princípio. Isso está evidente na literatura de Salomão. É só você olhar para Provérbios, para Cantares, para Eclesiastes. Você vai enxergar ali muitos princípios dos quais Salomão deixou registrado. Por exemplo, Provérbios 18:13 diz que o líder precisa saber ouvir. Olha isso! Um líder que não ouve, ele está fadado ao fracasso, porque ele fecha a barreira do diálogo. E como é que este grupo flui? Não flui. Um líder precisa saber
louvar, agradecer, estar feliz, animado em tempos de crise, de adversidade. Provérbios 27 e 21. O líder precisa agir de forma justa. Provérbio 17, 26. Um líder não pode ser preguiçoso, precisa trabalhar arduamente. Provérbios 12, 24. Um líder precisa se esforçar, esmerar em conhecimento. Provérbios 12, 24. O provérbio, perdão, 18, 15. Um líder precisa dar oportunidade para que todos falem, além de ouvir, precisa também dar oportunidade para os outros falarem. Provérbios 18, 17. Olha só isso aqui, nada de novo, nada de novo. Resiliência, uma palavra nova, não é? Isso é muito antigo. Está lá em Provérbios 24, 10. O líder precisa ser resiliente, ter resiliência. Então, são muitos princípios. Ele era um líder de princípios. Salomão também era um líder que buscou a Deus, tá? Isso não tem como negar. Em que pese ele tenha falhado no decorrer da trajetória da vida dele, em que pese ele tenha cometido esse erro lá atrás, aqui no início ele buscou muito a Deus. Não é à toa que Salomão teve muito sucesso. Ele buscou a Deus e Deus o ouviu, apareceu para ele, deu o cheque em branco. No momento da inauguração do templo, era uma festa que política, trouxe muitos reis, muitas pessoas, mas ele resolveu fazer um culto ali, agradecer, louvar a Deus por aquele momento. Deus se manifesta e fala naquele lugar. Ele sempre buscando a Deus. Salomão, então, um líder que buscou, um líder que não ora, que não busca a Deus, cai, tropeça, erra. Então, busque a Deus, ore ao Senhor, tenha princípios bem fundamentados. Mesmo que você tenha falhado, como Salomão falhou, como Davi falhou, Deus está disposto a te ajudar, a te erguer, porque Ele não quer te ver parado em momento algum. E esta falha, este erro, é para você ficar mais maduro, superar, vencer, crescer e seguir. Salomão, um líder que procurou agir com justiça. Essa questão da justiça, isso eu não vou nem contar a história, porque todos conhecem esse fato daquelas duas mães, logo no início do ministério, da vida, da liderança de Salomão, aquela mulher que as duas tiveram um bebê recém-nascido, infelizmente uma rola por cima, mata o seu bebê e de noite ela troca os bebês. E pela manhã Salomão, acabei contando, né? Salomão é levado para Salomão, indagando o rei o que é que deveria fazer. Ele, vindo que as duas estavam alegando que a criança viva era dela, fala, então traz uma espada para mim e diz, vamos cortar a criança ao meio. Então logo a mãe do bebê falou, não, não, pelo amor de Deus, deixa a criança viva, dê para ela o bebê. Pronto, descobriu quem é a mãe. Enquanto a outra, não, corta no meio, isso mesmo, divide. Sabedoria, justiça. Então o rei Salomão agiu com justiça também no seu reinado. Então fica aí este breve comentário a respeito da nossa pré-aula. Um líder, ele precisa ter esses quesitos na sua vida, sem os quais, sem a presença de Deus, sem oração, sem buscar conhecimento, sem princípios, este líder quebrar. O líder precisa ter aí vários valores, e se não tem, porque ninguém é completo o bastante, vai buscando diariamente. Todos os dias nós precisamos crescer. Nessa lição aprendemos a respeito de Salomão, o homem mais sábio da história, a razão pela qual as características da sua liderança podem contribuir para uma liderança na atualidade. De fato, é o que nós estamos aprendendo aqui para aplicar em nossas vidas estes princípios bíblicos. Enquanto Salomão buscou a Deus, procurou fazer a sua vontade, ele foi muito bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Busque a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva aí no canal e compartilhe esta pré-aula com mais irmãos e amigos. Deus te abençoe grandemente.